Apesar de ser uma região com predomínio de planícies, a Amazônia apresenta áreas acidentadas, com aclives e declives. Como fazer o plantio de árvores na integração lavoura, pecuária, floresta nesse tipo de terreno? E é o que veremos agora, na capacitação tecnológica. Olá, eu sou Ana Karina Salman, pesquisadora da Embrapa Rondônia, e nessa aula nós vamos falar mais especificamente sobre as etapas que a gente deve considerar no planejamento para a implantação de sistemas silvopastoris, com ênfase no plantio das espécies arbóreas. Existe uma publicação bastante interessante do Porfírio, de 2010, em que ele dá sugestões bastante interessantes para plantio em curva de nível sem terraço e com terraço. Lá no nosso estado de Rondônia, embora a gente encontre relevos bastante acidentados no centro do estado, né, em geral, os sistemas silvopastoris que nós encontramos lá, eles são feitos com espécies arbóreas de crescimento espontâneo em área de pastagem. Então, não é comum a gente encontrar plantios, né, de espécies arbóreas em curvas de nível, nem sem terraço, nem com terraço. Isso é bastante comum lá no Paraná, que foi onde provavelmente o Porfírio tirou essas fotos e que estão presentes na publicação dele. E esses plantios, em geral, são naqueles sistemas silvopastoris temporários, em que o principal produto é retirado do componente florestal, né? Mas eu cito aqui como exemplo porque é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é o plantio das espécies arbóreas em bosquetes. A desvantagem desse tipo de plantio é o custo com cerca para fazer a manutenção das espécies arbóreas durante o período, os primeiros anos de estabelecimento inicial das espécies. Mesma coisa para o plantio dispersos, né? As árvores, elas podem ser plantadas de formas dispersas na pastagem. Esse tipo de delineamento é bastante interessante quando a gente pensa em sistema silvopastoril permanente, em que a gente quer arborizar a pastagem para provimento de sombra, principalmente para o gado, porque nesse tipo de plantio, né, em que não é feito em linha, a grande vantagem é que os animais eles caminham de forma aleatória pela pastagem. E isso favorece bastante tanto a dispersão de fezes e urina dos animais, então a dispersão há uma homogeneidade maior, né, tanto de pastejo quanto de distribuição das fezes e urina, que também contribuem para a fertilidade do solo. Por outro lado, a desvantagem é a necessidade de fazer a proteção do plantio, né, com cerca, e a gente sabe que isso dá trabalho e encarece a implantação nos primeiros anos. Uma outra possibilidade é fazer o plantio das espécies arbóreas na beirada das cercas, tanto de divisão da propriedade quanto de divisão de piquetes dentro da pastagem. E aqui eu trago alguns exemplos de plantio de espécie arbórea no nosso campo experimental de Porto Velho, né? Então aqui é um plantio de teca, que é uma espécie arbórea exótica, plantada na beira de um piquete, ipê, né? E o sabiá, que é uma leguminosa bastante interessante e bastante utilizada como quebra-vento. As espécies arbóreas também podem ser utilizadas como cerca-viva em alguns sistemas, né? E aqui a gente traz como exemplo, essa foto eu retirei do próprio Guia Arbopasto, né? É um exemplo do uso da Gliricidia sepium como cerca-viva. Esse é um exemplo, né, uma foto tirada em Cobija, na Bolívia. A densidade de plantio, ela também vai variar de acordo com o objetivo do sistema, né?
Então, o Porfírio faz umas sugestões de densidade de plantio e que depende da finalidade, e aí nesse caso o foco é a implantação de sistema civil-pastoril para produção de madeira, né? Um sistema civil-pastoril para produção de madeira, e aí a densidade do plantio ela vai variar de acordo com a finalidade. Então, se a finalidade é produção de madeira fina, né, para carvão, lenha ou palanques, ele sugere plantios mais adensados, né? E em linha simples, em linha dupla ou em linha tripla. Tá? No caso da produção de madeira mais grossa, ele sugere densidades menores, né? E aí tudo isso, né, essa decisão de como vai ser feito, né, o número de plantas que vão ser plantadas, né, de espécies arbóreas plantadas, vai depender especificamente do objetivo do sistema. No Guia Arbopasto, a gente considerou a área da copa que nós medimos, das 51 espécies arbóreas que nós avaliamos, nós medimos em campo a área da copa e também avaliamos a densidade da copa, né? Para cada uma das espécies. Eu coloquei só um pedaço da tabela que existe no livro, só para mostrar aqui para vocês que com base nessa informação nós podemos estimar qual seria o número máximo de espécies arbóreas para cada uma dessas espécies, qual seria o número por hectare que não iria interferir no crescimento do capim, né? Então, essa é uma sugestão, né, de densidade máxima permitida, considerando cada uma das espécies arbóreas. E aí, nesse caso, também considerando um sistema civil-pastoril de objetivo em que as espécies arbóreas vão fornecer serviços múltiplos, né? Elas vão fornecer sombreamento e fornecer todos aqueles benefícios que eu já discuti com vocês na outra aula. Uma outra etapa bastante importante que deve ser considerada no planejamento de implantação do sistema civil-pastoril é a coleta de sementes e o preparo de mudas. Então, é bastante interessante, às vezes, você decide plantar, não, eu quero formar um sistema civil-pastoril com a espécie arbórea X. Mas aí essa espécie arbórea, ela não produz sementes ou você não consegue coletar sementes para a produção de mudas, você não conhece nenhum viveiro que vende e produza as mudas. Então, isso acaba sendo uma limitação. Então, ter a disponibilidade de semente, saber qual é o período do ano que aquela espécie produz a semente e se é possível coletar semente para a produção de mudas e fazer o plantio depois, são características que você tem que considerar quando você decide usar uma determinada espécie para implantar um sistema civil-pastoril, né? No estudo que nós realizamos no Acre e em Rondônia, com as espécies arbóreas nativas da Amazônia Ocidental, nós percebemos que a maioria das espécies, elas produzem sementes entre abril, maio, junho até agosto. E aí, nesse caso, a gente pode fazer a coleta das sementes, né? E isso está bem descrito no livro, né? Qual é o período exato que cada uma das espécies produz semente. E aí a gente tem que pensar que a melhor época para fazer o plantio é no início do período chuvoso. Então, você tem que se planejar para estar com as mudas prontas no início do período chuvoso. Então, a gente tem que saber qual é o período que essa espécie arbórea produz a semente, quanto tempo demora para você produzir a muda e quanto tempo demora para que essa muda atinja mais ou menos 30 centímetros, de 30 a 50 centímetros de altura, para poder entrar no campo. Então, esse planejamento tem que ser feito
para que essas mudas estejam prontas para o plantio no início do período chuvoso, né? Então, essa etapa, né, da coleta de sementes e preparo de muda, ela deve ser bem pensada no planejamento de um sistema silvopastoril. Uma outra etapa também que tem que ser pensada é como vai ser feita a abertura das covas e o preparo do solo. Então, existe a possibilidade de se utilizar, por exemplo, o trado holandês, né, que é um equipamento que a gente usa para fazer coleta de solos. O problema é que você vai precisar de muita mão de obra, né? Se você tem bastante estagiário disponível para trabalhar, né? Até eu peguei uma foto aqui da internet mostrando a galera trabalhando aqui, abrindo cova. É realmente algo que dá bastante trabalho, principalmente se você for trabalhar, se você for fazer um plantio muito com várias espécies, assim, com várias mudas, né? A gente tem que ter noção que é barato, mas também dá muito trabalho. Uma outra possibilidade é fazer a abertura das covas, né, utilizando esse equipamento que a gente chama de chucho, né? Mas aí, nesse caso, isso só é possível quando você produz as mudas em tubetes, né? Existem as plantadeiras manuais também que podem ser utilizadas, mas aí também é indicada para mudas produzidas por tubetes, né? E existe também a perfuratriz, que pode ser acoplada em trator, e a perfuratriz manual, né? Que ela com certeza já favorece a abertura de várias covas e já diminui um pouco a necessidade de muita mão de obra para a abertura das covas, né? Mas tem que se tomar cuidado, porque quando se usa esses implementos, às vezes forma-se uma camada muito lisa e compactada em volta da cova, que pode interferir no desenvolvimento da raiz das espécies arbóreas, né? Aqui é mais um exemplo de maquinários que podem ser utilizados para fazer plantio de mudas de espécies arbóreas. E aqui a dica também de como se preparar o berço para plantio da muda, né? Então, se for possível, né, é bastante interessante haver uma troca do solo retirado da parte mais profunda da cova, né? Então, a parte que é tirada da parte mais profunda, né, ela, em geral, é a parte que a gente usa, né, para misturar com o adubo, né? E depois, na hora de voltar, há uma inversão. O que estava embaixo vai para cima e o que estava em cima vem para baixo, né? E é essa que é retirada mais do fundo, que é utilizada com o esterco, caso seja utilizado o esterco para adubação, né? E aí depois é colocado, então, a muda. Aqui é só exemplos de erros mais comuns no plantio, né? Depois que prepara o berço, tomar cuidado para a hora de colocar a muda. Primeiro, mudas feitas em sacolinhas, não esquecer de tirar a sacolinha. Esse é um erro muito comum, parece bobo, mas é um erro muito comum, às vezes por distração, se esquece de tirar a sacola e isso inviabiliza o crescimento da árvore depois, né? Procurar não deixar muito superficial e nem muito aterrado, né? Deixar numa altura, né, limite aqui para a muda crescer corretamente. E os erros mais comuns quando se utiliza o tubete. As mudas produzidas em tubetes, elas são bastante interessantes porque facilita bastante, principalmente no transporte das mudas do viveiro para a área de plantio. O problema é que existem algumas espécies que você não consegue produzir muda em tubete, né? Então, isso tem que ser considerado também. Mas aqui é mais uma figura ilustrativa também para mostrar, né, como fazer o plantio corretamente das mudas feitas em tubete. Evitar, né, que a muda dobre ou fique muito aterrada ou muito superficial. Então, só para finalizar, né, existem várias vantagens do uso de sistemas agro-silvopastoris, né? Eu já citei aqui já várias vantagens desses sistemas, né?
Existe e já é reconhecido o potencial, né? E existem até programas do governo que estão financiando a implantação desses tipos de sistemas, mas ainda existem algumas limitações e a necessidade de muitas informações, né? E ainda a gente precisa muito pesquisar para buscar entender da melhor maneira possível as interações entre os fatores e as inter-relações que acontecem com os componentes desses sistemas, né? E aí a melhor solução, nesse caso, é buscar bastante informações. Como a gente não tem uma receita de bolo, a informação, e quanto mais informação o produtor e o técnico que estão planejando a implantação desse tipo de sistemas, quanto mais informações eles tiverem, melhor vai ser o planejamento e maior vai ser o potencial de sucesso desse sistema. E existem várias publicações disponíveis na internet, gratuitamente, em PDF, né, que eu cito alguns exemplos e são publicações em que eu até me baseei para preparar essa aula, né? Então, existem publicações da Embrapa Florestas, da Embrapa Acre, né? Da Embrapa Gado de Leite, da Embrapa Gado de Corte, né? E existe o que está disponível na biblioteca da Embrapa, o Guia Arbopasto, que pode ser solicitado online, no próprio site da livraria, ou pode ser solicitado por telefone e por e-mail. Muito obrigada.